Motivado para o sucesso desde muito cedo, Paulo Caiado distingue-se pela pressa em viver. Para o presidente da APMIP, o mundo não é um lugar estável e previsível a que nos habituamos. E por isso, devemos estar sempre preparados para os desafios que caracterizam os tempos atuais. Para Paulo Caiado, a liderança deve ser genuína e assenta em princípios e valores. Paulo, muito obrigado por estar aqui connosco para esta conversa, para este episódio deste nosso videocast. Gostava de começar pelo tema do episódio de hoje e perguntar-lhe, concorda que é a economia e o mercado que fazem girar o mundo, mas também o país? Bom, muito obrigado pelo convite. O imobiliário tem aqui uma expressão muito, muito relevante. Basta pensarmos que, enfim, segundo os dados conhecidos, 73% dos agregados familiares em Portugal são proprietários de um imóvel. Simultaneamente, temos, enfim, todo este contexto do imobiliário com diferentes aspectos, mas onde há aqui um aspecto que não é muito equacionado, que é, de facto, 73% das famílias portuguesas terem um ativo que tem sido principalmente caracterizado nos últimos anos por enorme valorização. E, portanto, incontornavelmente, temos um país onde a parte mais relevante da economia das famílias está nas casas. É nas casas que está depositada. É pontualmente através da transação de casas que ela emerge para novamente ser reinvestida numas casas e, portanto, temos aqui, digamos que o parque imobiliário, neste caso o parque imobiliário residencial, a representar uma parte muito, muito relevante daquilo que se pode, enfim, ter como a parte mais transversal nas famílias da sua posição económica, neste caso assente no imobiliário. Associado ao que acabou de dizer, costuma-se dizer, no entanto, que ninguém consegue ser muito melhor do que o mercado. E, portanto, o que acontece no mercado, o que acontece na economia, acaba por impactar o nosso setor. Mas a verdade é que o Paulo e eu trabalhamos num setor que gosta de contrariar um bocadinho isto que eu acabei de dizer. Nós vimos isso durante a pandemia e o ano passado o mercado quebrou 20% em transações, mas já está a recuperar e ainda nem passou um ano. Porquê é que acha que isto acontece? Porquê é que o mercado imobiliário ou este setor é tão resiliente? Bom, desde logo eu creio que há vários aspectos. Um deles prende-se com o facto de que as transações imobiliárias, elas não estão tão assentes quanto por vezes se pensa de fatores externos. É claro que há fatores externos que são aqui um género de catalisadores que podem fazer com que em determinados momentos o mercado tenha maior ou menor atividade. No entanto, aquilo que é o principal impulso não tem nada a ver com fatores externos. O principal impulso são motivos de teor sociológico. É o casamento, a separação, a morte, o nascimento, a vida corre bem, a vida corre mal, a deslocalização de trabalho, eventos que não são dependentes de conjecturas financeiras, de conjecturas de mercado. São eventos da vida de todos nós e eventos que sistematicamente implicam uma transação imobiliária, aquela que é, por norma, de valor mais relevante na vida das pessoas. E, portanto, aquilo que temos todos de perceber é que este ciclo de transações, ele tem um teor autónomo que tem a ver com a vida das pessoas. Ele pode ser, de facto, acelerado ou refriado consoante determinadas conjecturas, nomeadamente económicas, mas ele tem a sua própria autonomia. E é isso que temos constatado. E prova disso foi o comportamento do setor da pandemia. No início da pandemia, toda a gente esperava que as transações caíssem, que seguissem aquilo que aconteceu noutros setores, que por via daquilo que aconteceu vimos muitos setores a sofrerem, mas o padrão das famílias alterou-se, os comportamentos das famílias alteraram-se. Não estávamos habituados a ter que viver entre quatro paredes com toda a nossa família durante 24 horas e isso levou a uma dinâmica diferente do esperado, que está muito em linha com aquilo que acabou de referir. Sim. É claro que há aqui outros fatores. E um dos fatores relevantes tem a ver com o facto de que
depois da crise financeira de 2009, houve uma diminuição muito significativa no número de empresas de construção que operam em Portugal. E, nestes últimos anos, têm sido edificados muito menos imóveis do que, enfim, nomeadamente, noutros momentos. Basta, enfim, termos presente que o ano passado terão sido edificados entre 12 e 14 mil imóveis residenciais. Se a isso adicionarmos a entrada em Portugal e o incremento populacional por via da imigração, imigrantes totalmente necessários ao nosso país, à nossa economia, imigrantes que têm de ser, enfim, acolhidos, incorporados na nossa sociedade e acomodados em muito boas condições, mas obviamente uma população que tem absorvido parte relevante da oferta imobiliária de baixo valor. Isso, enfim, adicionado do facto de termos edificado muito menos, pois, enfim, temos estes números particularmente elevados, muito bons para quem tem casa, preocupantes para quem não tem casa nenhuma e tem cada vez maior dificuldade em aceder a uma habitação. De acordo. A mediação aí tem um papel fundamental. O Paulo é um grande defensor e tem falado muitas vezes publicamente sobre este tema da profissionalização do setor, através de uma oferta formativa que seja atual, adequada às necessidades e expectativas dos profissionais. Que importância tem para si esta formação individual neste quadro maior que a economia e o mercado como um todo? Considero que é muito importante. Temos, de facto, assistido nos últimos tempos a um recurso cada vez mais importante da generalidade das pessoas aos serviços de mediação imobiliária. E isso dever-se-á também por as pessoas estarem cada vez mais conscientes do número de disfuncionalidades, de disparidades, ou mais diretamente de problemas que podem ocorrer quando dois particulares se envolvem numa transação imobiliária. É claro que, simultaneamente, também a mediação imobiliária tem, enfim, melhorado muito, sendo uma atividade muito competitiva, tem melhorado muito o seu desempenho nos últimos tempos. Aquilo que considero que é fundamental é termos também uma base legislativa que estabeleça metas de formação, que estabeleça, enfim, procedimentos relativamente a boas práticas, que estabeleça alguns requisitos de idoneidade para todos os que estão na atividade. Mantendo, obviamente, a atividade como uma atividade de livre acesso, mas sujeita a um conjunto de exigências que mais não servirão do que conferir muito maior segurança, quer aos que estão cá, quer aos clientes em geral, no momento em que tem alguém que se apresenta como consultor imobiliário, agente imobiliário, mediador, ter a segurança que superou um conjunto de provas que lhe permitem encarar essa perspectiva de serviço com grande segurança. E acha que neste momento estão a ser dados os passos certos e suficientes para caminharmos o mais rapidamente possível nessa direção? Bom, considero que é fundamental termos legislação que venha regular e profissionalizar a atividade, nomeadamente dos angariadores, agentes imobiliários. E não existe neste momento. Existe para as empresas, não existe para os agentes. E, portanto, esta é uma reivindicação da APMIP enfim, espero que a breve prazo possamos, enfim, ter de facto essa legislação que possa a todos conferir maior segurança no exercício da atividade. Agora, aquilo que também fizemos e que entendemos necessário é não ficar de braços cruzados. Não ficarmos aqui no lamento de que isso não existe e procurarmos dar passos sólidos no sentido do que é que nós podemos fazer para, por um lado, termos, do ponto de vista do setor, a segurança de que quem está nesta atividade exerce-a com grande profissionalismo e também para os clientes em geral terem essa segurança. Nesse sentido, a APMIP lançou uma certificação que se chama SIC, Consultor Imobiliário Certificado. É uma formação de uma semana com um conjunto de matérias, enfim, que são abrangentes e que consideramos como as necessárias e adequadas para que alguém se possa preparar para dar passos nesta atividade, e é com satisfação que, tendo nós lançado essa formação
essa certificação há cerca de um ano, tínhamos já certificados mais de 1000 agentes imobiliários. Com certeza que não tem um teor oficial, mas isso eu acho que é algo que nós também, que no nosso país, temos que nos desprender um bocadinho deste tema de que é oficial faço, não é oficial não faço. E temos cada vez mais que perceber, é importante para mim, para o meu desenvolvimento profissional, para os meus clientes, eu ter determinada preparação ou não. E temos que dar cada vez mais relevância a esse conteúdo específico e se calhar lhe dar menos importância às chancelas e aos carimbos. O nosso setor, o setor imobiliário, creio que é também um bom espelho daquilo que é o tecido empresarial português. No sentido em que é composto maioritariamente por empresários em nome individual, micro e pequenas empresas. Por isso é sem dúvida um setor que tem um ADN empreendedor. Numa altura em que tanto se fala de startups, de empreendedorismo, mas também da dificuldade que o país tem em reter jovens, que papel é que o setor imobiliário pode ter para essa retenção de talento e para o crescimento do país? Bom, o setor imobiliário, temos aqui duas vertentes. Temos uma vertente que é a vertente do imobiliário, essa vertente é muito relevante, é uma vertente muito importante. Há por vezes umas perspectivas um bocadinho minimalistas e eu diria até um pouco ignorantes no modo como encaram uma transação imobiliária. O que eu me estou a referir é o facto de que um imóvel, a existência de um imóvel e de um imóvel novo tem uma abrangência muito, muito grande. A amplitude, a malha económica que interage para tornar um imóvel possível, ela tem uma enorme dimensão. Quando chega, vindo do estrangeiro, um senhor muito abastado para comprar aqui uma casa fantástica, muito cara, e comprou um apartamento por 800 mil euros. Aquela ideia de que quem tinha aquele apartamento recebeu aqueles 800 mil euros e agora há o senhor estrangeiro que tem este apartamento e a história é só esta, é de facto uma visão muito ignorante do que é o imobiliário. A realidade é que este dinheiro, estes 800 mil euros, vão servir para remunerar todos aqueles que tornaram aquela casa possível. E, portanto, desde os tratores, a terraplanagem, o senhor que vende os pneus para os tratores, a eletricidade, a canalização, as telhas, os vidros, e por aí fora. Esse dinheiro vai servir para remunerar toda a malha económica que tornou aquilo possível. E, portanto, considero que isso tem um enorme impacto na nossa economia. E, obviamente que, quanto maior for a atividade imobiliária em Portugal, mais a economia portuguesa vai beneficiar com esse facto. E eu acredito que sim, que aqui há um teor muito mais estrutural, fundamental para a retenção dos nossos jovens. É claro que, depois, especificamente, a atividade imobiliária, ela é também, enfim, naquilo que é a sua expressão, ela é cada vez mais encarada como uma área interessante de empreendedorismo, onde realmente é possível alguém desenvolver o seu próprio negócio, muito alicerçado nas suas competências, no seu conhecimento, nas suas capacidades, e de facto temos visto também, especificamente na área e na atividade imobiliária, ela poder e ser cada vez mais atrativa para os jovens e, portanto, ter, eu diria, o seu modesto contributo na fundamental retenção dos jovens do nosso país. Falo em modesta porque contribuição relevante, essa poderá ter o imobiliário no seu todo, porque, obviamente, que quanto mais expressiva for a atividade imobiliária, mais significativos são os benefícios e o crescimento da nossa economia. Paulo, muito obrigado. Gostava de terminar com uma pergunta que fazemos a todos os convidados. Este é um videocast sobre liderança e por isso gostava de perguntar ao Paulo qual é para si a sua definição de liderança. Liderança, eu creio que ela acontece principalmente quando de algum modo quem lidera é seguido. Quando quem lidera é seguido de uma forma genuína.
não é seguido sobre nenhuma forma de pressão, é seguido pelos bons exemplos, pelos bons valores, e quando isso acontece é porque há uma boa e efetiva liderança. Quando alguém nos segue porque se revê nos nossos valores, porque se revê nos nossos princípios, porque se revê, enfim, na forma como encaramos e vivemos os detalhes do dia a dia, eu acredito que isso é sinal de uma boa liderança. Bom, muito obrigado por este bocado.